Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindas a mais uma aula de física comigo, professor Guilherme Dalmoro. O assunto da aula de hoje será termometria, então nós vamos mudar substancialmente aí o tema da física que a gente vai abordar. Nas últimas 10, 12 aulas nós falamos de equilíbrio de partícula, equilíbrio do corpo extenso, equilíbrio nos fluidos, a parte da hidrostática. E a aula de hoje vai inaugurar, digamos assim, um novo tema, que é o tema de termometria de temperatura, a termologia, melhor dizendo, que é o estudo dos conceitos relacionados à temperatura e ao calor. É uma área da física na qual a gente aprofunda o estudo do conceito de temperatura. Um conceito relativamente moderno, mais recente, Ele vai ser melhor estruturado aí pelo Kelvin, quando ele propõe a relação entre temperatura com nível de energia do sistema. Ele fez um experimento, a gente vai comentar isso ainda nessa aula, mas o conceito de temperatura, para nós, é um conceito muito cotidiano, é muito normal. Quando a gente fala em temperatura de 35 graus, a gente já associa a uma temperatura mais elevada, temperatura de 10 graus, uma temperatura menor, temperatura de 100 graus Celsius, temperatura de ebulição da água, de 0 graus Celsius a temperatura de solidificação da água ou fusão do gelo. Então o conceito de temperatura está aí, está no dia a dia. A gente relaciona a temperatura com estar quente, estar frio. Então é uma relação que nós temos com o conceito de temperatura bastante, digamos assim, associada ao nosso dia a dia. Mas na física a temperatura ela tem um conceito físico-científico. E eu vou convidar você então para vir aqui para a mesa de luz para a gente discutir esse conceito, essa definição aí da ideia de temperatura do ponto de vista da física. Então, a termometria, o tema da aula de hoje, que é parte da física na qual a gente vai estudar aí a medida de temperatura. O conceito de temperatura, nos livros você vai encontrar, esse conceito está relacionado ao grau médio de agitação das moléculas. Porque as moléculas, seja de um sólido, de um líquido, de um gás, elas têm mobilidade, elas têm movimento, elas têm grau de liberdade e tudo mais. Em um sólido, por exemplo, essas moléculas estão vibrando. E por terem vibração, elas têm energia. E a temperatura está vinculada exatamente com essa mobilidade, com essa agitação. Então a gente costuma falar que a temperatura está relacionada ao grau médio de agitação das moléculas. E uma outra maneira, de analisar a temperatura é com uma medida da energia cinética dessas moléculas, porque quanto maior a agitação delas, maior a energia cinética. Você deve lembrar que a energia cinética depende da velocidade, A energia cinética mv²/2, então quanto maior a velocidade, maior a energia cinética e, consequentemente, maior será a temperatura. Daí eu pergunto para vocês, como que a gente vai medir a temperatura? Porque quando a gente mede a temperatura, a gente tem que medir esse nível de energia, esse nível de agitação. E para fazer essa medida, você vai falar assim, eu vou usar um termômetro, mas o termômetro ele não mede a temperatura, ele faz uma medida, na verdade, indireta de temperatura. O que nós estamos medindo com um termômetro é o que a gente chama de função termométrica. Então, a medida de temperatura sempre é uma medida indireta e ela é feita a partir de uma função termométrica. O que é uma função termométrica? É alguma variável que depende da temperatura. Então, função termométrica. Por exemplo, um termômetro de mercúrio, a função termométrica é a dilatação, porque ao aquecer o bulbo do mercúrio, do termômetro, ao aquecer o mercúrio, ele dilata e essa dilatação vai provocar então um aumento da coluna de mercúrio. Então, o que está acontecendo é que o volume ocupado pelo mercúrio no termômetro, ele aumenta em função do aumento de temperatura. Então a gente mede essa dilatação como função do aquecimento. Então, no caso dos termômetros de mercúrio ou de álcool, que também são muito comuns, a função termométrica é a dilatação. Dilatação. Outra função termométrica muito comum aí é a resistência elétrica. São os termorresistores. Resistência elétrica. Então, quando você usa um termômetro digital, muito provavelmente tem um termorresistor ali,
e ele está sendo utilizado então para medir essa temperatura, porque a resistência de algumas substâncias depende da temperatura. Quanto mais quente, maior a resistência, quanto mais frio, menor a resistência, em alguns casos. Em outros casos isso pode ser o contrário, mas a questão é que existe uma função de dependência, uma relação de dependência dessa variável, resistência, com a temperatura. E existem outras relações, né? A quantidade de radiação emitida, de infravermelho, né? Então a radiação também pode ser medida, né? Existe uma lei, que é a lei de Stefan Boltzmann, né? Que vai exatamente discutir essa questão aí da relação entre temperatura e radiação emitida, né? Em um determinado comprimento de onda. Então aqui estão 3 exemplos aí de funções termométricas que são utilizadas para medida de temperatura. Mas lembre-se, na verdade, que a temperatura ela é medida de forma indireta. Muito bem, classicamente o que nós temos aí ao longo da história é o desenvolvimento de escalas termométricas. Quando a gente usa uma escala termométrica, por exemplo, como eu coloquei aqui a escala Celsius, nós estamos comparando a temperatura, uma temperatura ou 2 temperaturas com a temperatura de um objeto, né? Então, o que, por exemplo, o Celsius fez para a construção da sua escala? Ele utilizou um recipiente, colocou aqui gelo em infusão, né? Colocou alguns bloquinhos, pedaços de gelo, esperou eles começarem a derreter. Então, aqui nós temos o gelo derretendo, né? E colocou um termômetro de mercúrio ali. Então, colocou o termômetro. Aqui está o termômetro de mercúrio. E observou qual foi a leitura do termômetro. Então ele colocou aqui o termômetro e observou qual foi a leitura. E marcou, né? Fez um tracinho aqui. Depois disso ele ele utilizou o mesmo termômetro e colocou em um recipiente com água fervendo. Então agora, o mesmo líquido, que é a água, em estado de ebulição. Então, utilizou o mesmo líquido. Vamos representar aqui uma chama aqui para indicar que o líquido está sendo aquecido, né? Colocou o mesmo termômetro. Então, aqui está o bulbo do termômetro. E agora ele percebeu que esse nível aqui do mercúrio ele subiu, né? Dilatou o mercúrio como uma consequência do aquecimento, né? A função termométrica aqui a função termométrica é a dilatação, e percebeu que a marca aqui, a demarcação onde atingiu o mercúrio no capilar aqui do termômetro é maior. Então aqui ele vai ter uma escala, ele tem uma diferença de altura na realidade, né? Ele tem uma diferença de altura. A esse valor ele denominou, né, essa temperatura na escala Celsius de 0 graus Celsius. Aqui eu vou chamar de ponto de gelo, que é um valor muito conhecido. Então a temperatura na escala Celsius do ponto de gelo corresponde a 0 grau. E essa temperatura aqui, que é a temperatura na escala graus Celsius da água em ebulição, que eu vou chamar aqui de temperatura na escala Celsius do ponto de vapor, que é quando a água entra na mudança de fase chamada de ebulição, essa temperatura foi denominada aí de 100 graus Celsius, né? Reza a lenda aí que o Celsius fez o contrário, né? Chamou de 100 graus o ponto de gelo e 0 graus o ponto de vapor, e depois isso foi trocado. Mas para nós hoje em dia, a temperatura na escala Celsius do ponto de gelo é 0 e a temperatura na escala Celsius do ponto de vapor é 100 graus Celsius, tá? Então, retomando aí rapidamente, recapitulando os pontos fixos na escala Celsius. O 0 grau Celsius corresponde então à temperatura do ponto de fusão do gelo. Claro, é importante a gente salientar, isso é uma pressão de 1 atm. E os 100 graus Celsius corresponde ao ponto de ebulição da água. Ponto de ebulição
da água. Tá. E a outra escala que é muito conhecida é a escala grau Fahrenheit. E a escala grau Fahrenheit, ela utiliza duas outras temperaturas. Ela utiliza duas outras temperaturas como 0 e 100. Né? Então o Fahrenheit vai utilizar aí o 0 grau Fahrenheit. O 0 grau Fahrenheit é a temperatura da fusão de uma solução de água, sal e amônia. Então é o ponto de fusão. Ponto de fusão de uma solução, então, de gelo, sal e amônia. Você sabe muito bem, né, qual foi o propósito dele. Alguns dizem que é uma maneira de você perceber se ao jogar sal no gelo, na neve, enfim, isso já iria provocar o derretimento, né? Mas isso também é lenda, né? Então, ele utilizou essa temperatura como ponto fixo, denominando de 0 grau Fahrenheit. Né? E o 100 grau Fahrenheit é a temperatura do corpo humano. Também reza a lenda aí que ele utilizou a temperatura do corpo da esposa dele. Então esse ponto fixo aqui, ponto fixo, corresponde à temperatura do corpo humano. Mas, uma coisa interessante é que, na verdade, não é a temperatura do corpo humano uma temperatura normal, 36 graus e meio. É uma temperatura de aproximadamente 37,7 graus Celsius, que corresponde à temperatura de uma pessoa que está em estado levemente febril, que está com febre. E a justificativa que se tem aí do porquê que ele utilizou essa medida para o 100 graus Fahrenheit é que na época dele, na qual a maior parte das pessoas era analfabeto, inclusive analfabetos numéricos, quando você tem a mudança de 2 para 3 dígitos, qualquer pessoa consegue identificar a temperatura de 100 graus Celsius, porque mudou de 2 números para 3. Então mesmo uma pessoa que é analfabeta, ela consegue identificar que a temperatura que você está tendo ali daquela pessoa é uma temperatura já em um estado febril. Então essa é uma especulação, uma hipótese para os 100 graus, uma das hipóteses para os 100 graus Fahrenheit. Né? Então, recapitulando aí, nas escalas termométricas, ambas vão ter um ponto mínimo, né? Um ponto fixo, que é o 0, e ambas vão ter um ponto fixo, que é um ponto máximo, digamos assim, de 100. Né? 0 graus Celsius corresponde então ao ponto de fusão do gelo, e 100 graus Celsius ponto de ebulição da água, e o 0 grau Fahrenheit é o ponto de fusão do gelo, sal e amônia, e o 100 graus Fahrenheit corresponde ao ponto fixo, cuja temperatura aí seria o corpo humano. É interessante a gente perceber que, na verdade, não é bem um ponto fixo, né? Porque as temperaturas são variáveis aí das pessoas. Tá? E a terceira escala, que é a chamada escala absoluta, é a unidade de temperatura, que é, então, a unidade Kelvin. Nós vamos ver na parte 2 dessa aula, porque essa aula já está se prolongando. Então, para aí você tomar um refresco, dar uma respirada. Na sequência, então, a gente fala aí da unidade Kelvin. Um grande abraço e até lá, tá? Não desliga aí, já vai para a aula 2. Até mais.